Olá, mãe! Estamos aqui para um momento muito legal com você. Nós vamos conversar sobre profeta e sobre magia. Nosso tema principal é magia. E eu te convido nesse próximo programa a conhecer sobre crendice, horóscopo e outros temas. Até lá! Olá, estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora. E neste programa nós vamos estar trabalhando profetas em vez de magia. Vamos pegar isso da Bíblia? Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos ou agouro, nem quem use feitiçarias, nem quem recorra à magia. Consulte oráculos, interrogue espíritos e invoque os mortos, pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. Vamos conversar sobre isso? Tem uma coisa que é muito natural no nosso meio, que as pessoas acham que faz parte do dia a dia. Tem pessoa que não levanta sem fazer isso, que é o horóscopo, não é isso? É verdade. Eu mesma, antes de ter esse conhecimento, consultava horóscopos. E depois que eu descobri, eu tirei isso da minha vida. Porque realmente a gente tem que ter essa consciência de que Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos atribuir esse poder aos astros, né? A posição que os astros estão, de como vai ser nosso dia, de como vai ser nosso futuro, ou de como vai ser nossa personalidade, como dependendo de como era a posição dos astros no momento que a gente nasceu. Então a gente tem que saber, mesmo que Deus já sabe o nosso nome antes dele nascer, como nós vamos atribuir esse poder a outra situação? Tem até na Bíblia, né, caso de gêmeos, como Esaú e Jacó, se eles nasceram no mesmo dia, no mesmo lugar, na mesma hora, como tão diferentes? Esaú um caçador, cheio de iniciativa, Jacó uma personalidade mais introspectiva, um pastor de ovelhas. Então são coisas que já fazem, até mesmo na Bíblia, cair essa teoria de horóscopo. E aqui fica muito claro, né, tia, que até a idolatria também, adorar outros deuses, acreditar, procurar cartomantes, esse tipo de coisa, a gente está dando crédito, está acreditando em outros deuses, o que não é de Deus. Então que a gente seja firme nisso. Até aconteceu uma situação engraçada comigo que eu fiquei feliz, que depois eu não crio, minhas filhas nem sabem o horóscopo delas. Que aconteceu uma situação que eu estava assistindo um filme com a Sofia, minha filha mais velha, de 8 anos, que é aquele Fala Sério Mãe. E o filme é tranquilo, só tem uma fala que eu não sabia que tinha, onde a menina de 18 anos fala que ela era virgem. Aí a minha filha virou para mim e falou assim: mamãe, o que é ser virgem? Na hora eu gelei, né, porque ela tem 8 anos e ela não sabe o que é ser ou não virgem. Eu falei: é o signo dela, minha filha. Ela: signo? O que é signo? Ou seja, ao invés de uma pergunta, viraram duas: o que é ser virgem e o que é signo. Mas eu só quero trazer isso assim, que eu fiquei feliz, porque eu percebi que a minha filha tem 8 anos e ela não sabe o que é signo, o que é horóscopo. Ou seja, mas ela tem certeza que Jesus, que Deus é onipotente. Então isso é o mais importante. Ok. Aline, nós temos também um costume, pelo menos eu levava meus filhos em benzedeira, né? Era muito comum isso. Era. Assim, antigamente, né, gente, era costume certo de você ser benzedeira, né? E aí era um costume, era uma cultura, né? Eu vou levar para a pessoa rezar, para dar uma bênção, né? E muitas vezes procuram pessoas que não estão aptas para isso. Não é errado pedir uma bênção para uma pessoa de oração, uma pessoa que vive para esse momento. Mas é errado, sim, a gente levar em locais que a gente não sabe qual é a consagração que essa benzedeira vai levar essa pessoa. A quem está sendo invocado. Eu sei que é mais velha que a gente um pouquinho, não parece, né? Mas assim, já é avó, já tem 4 filhos. Você viveu muito isso? Que isso era muito comum, né? Era muito comum. E hoje a gente sabe que as benzedeiras estão ligadas a doutrinas ocultistas. E a Igreja Católica condena, né, o uso de qualquer superstição, né? E assim, hoje o Papa, né, orienta para que se procure o sacerdote.
é o único que pode abençoar mesmo. Nós podemos interceder, né, orar um pelos outros, mas a bênção mesmo vem do sacerdote. E é legal isso também, né? Porque a diferença é a quem está sendo invocado. Né? Na benzição, o padre ele invoca o Deus. Em outros lugares, invoca quem? Os mortos. Não é isso? Tem uma festa que é profanas aí, né, no nosso dia a dia, e tem uma que é muito comum e às vezes polêmica, que é o Halloween. O que é Halloween e por que católico não frequenta Halloween? Porque, olha só, na realidade, a cultura do Halloween, que era um outro nome, começou na Igreja Católica, em função dos mortos. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram embutindo coisas que deixou de ser algo católico. Que, na realidade, o Halloween, no início, era você estar ali junto com seus mortos. Né? Então, aquele momento de oração, né? Tanto que eles se colocam, que a abóbora hoje se coloca no Halloween, remete exatamente à vela que você acendia para o morto, e aí você colocava uma proteção para a vela não se apagar, né? Só que hoje o Halloween virou um culto às bruxas, um culto como se os mortos viessem para ajudar. Por isso que hoje o católico não pode estar participando desse tipo de evento. Inclusive o padre Paulo Ricardo ainda coloca que se seu filho, por acaso, está numa cultura, quer dizer, você está num grupo, né, onde vai ter o Halloween, e muitas das vezes você não pode proibir, porque você, de repente, está impedindo o seu filho de passar por processo de socialização, vista ele como um santo. E hoje está até comum ter a festa dos santos. De todos os santos. Então, você vai deixar o seu filho se socializar naquele ambiente, no entanto, levando a cultura dele, levando aquilo que o católico coloca, que os mortos, se a gente precisa rezar, orar, mas não no Halloween no sentido de, ele vai vir para me amaldiçoar, vai vir para fazer uma festa junto com isso. Então, isso realmente surgiu, né, todo o início foi dentro da Igreja Católica, a gente tem que deixar isso muito claro. Ela surgiu na Igreja Católica, mas a sociedade foi transformando de tal forma que, inclusive, hoje, o Dia dos Mortos é o dia 2. A igreja, inclusive, mudou a data exatamente para separar, são coisas distintas. Nós não estamos aqui para fazer festas, porque é uma cultura, por exemplo, do México. Eles têm essa cultura. É uma cultura deles, é uma cultura local. Nós não temos essa cultura. O católico não tem essa cultura. E o México, Mônica, até acho interessante a gente falar que lá no México, o Halloween, as mães protegem os filhos, porque muitas vezes os filhos são mortos, as crianças são mortas nos dias de Halloween. É interessante até as pessoas que têm essa dúvida procurar documentos sobre isso, porque muitas vezes a gente fala assim, não frequento o Halloween, vocês são radicais. Mas se você for ver realmente o que vem por trás dessas festas, se você for futucar, eu acho que hoje a gente não pode ser ignorante. A gente tem um Google na frente que a gente consegue toda essa documentação. E eu fui procurar, Mônica, porque até a gente teve um problema desse na época do começo do curso, no nosso grupo, e a gente foi procurar saber o porquê o não Halloween. E eu fiquei assustada. Eu vou falar para vocês que eu fiquei assustada, principalmente no México. Eu fiquei muito assustada do que eu soube dessa festa. Eu achei legal, né? Eu vivi uma cena muito legal. A minha neta de 7 anos, porque, mãe, você tem que orientar em casa. Numa aula de inglês, porque as aulas de inglês valorizam muito o Halloween. E aí a professora passou uma tarefa. E a minha neta de 7 anos levantou a mão e disse assim, professora, eu não posso fazer isso. E ela perguntou, por que não? Ela falou, porque isso não é de Deus e lá na minha casa minha mãe não deixa. E aí a professora teve uma habilidade legal, perguntou assim, tem mais alguém aqui que não pode? Aí teve uma outra menina, separaram as duas e elas fizeram uma outra tarefa. Então, isso é importante para o nosso dia a dia. Mas tem também questões que são de tatuagem, né? Que a dona Aline tem uma aí. Uma não, eu tenho 3. 3? Então, aí mais uma superstição, né? Até porque a tatuagem você fala que você tem que ter o número ímpar, né? No corpo, né? Nem sei. Tô por fora desse tema. Enfim, desde jovem eu quis fazer tatuagem, né? E acho que fazer sem ter um pouco de princípio de porquê. Queria ser meio que uma transgressora, né? Acho que você tatuar, você quer transgredir, quer mostrar que você é moderna, e eu gostava mesmo. Mas foi também um pouco de ignorância. Você não tinha o conhecimento, né? E modismo. Moda na época e tal, e eu sempre falava. Meu pai nunca deixou fazer tatuagem, né? Meu pai falava que era coisa de marinheiro, de marujos, enfim.
E quando eu casei, logo quando eu casei, eu fiz a minha primeira tatuagem, depois fui fazendo, porque tem essas coisas de superstição das 3, ou 5, ou 7, enfim. E hoje, depois que eu entrei para a igreja, foi até muito interessante, porque a última que eu fiz uma tatuagem querendo fazer uma homenagem a Deus. Eu fiz uma cruz linda, né, que até hoje eu cubro ela, não por nada, é uma decisão minha, tá? Espiritual. Por quê? O que a gente sente da tatuagem não é um problema de você desenhar o teu corpo. Não é isso, né? Apesar de seu corpo ser templo e espírito de Deus, que a gente tem aí, acho que em Coríntios 17 ou 19, eu não sei qual que é. O problema todo é aonde você vai tatuar e quem é que vai tatuar. O que você está querendo mostrar com essa tatuagem? Qual é o lado espiritual que você quer colocar nessa tatuagem? Eu vejo pessoas que têm um demônio no braço. Eu vejo pessoas no tatuagem, quando você vai procurar saber você vai ler sobre a tatuagem, os piercings, querendo colocar chifre, desenhos que a gente nem sabe muitas vezes que a gente tatua, uma estrela de Davi, você acha que é uma estrela normal, você não procura saber qual é o símbolo que você está tatuando, você não procura saber qual é o significado daquele símbolo que você está colocando, e aquilo ali você está consagrando o teu corpo, porque quando você põe um símbolo no teu corpo, ele é templo e espírito de Deus, você está meio que transgredindo. O Papa Francisco falou muito bem sobre isso, ele falou assim, não é que eu vou falar para a pessoa não se tatuar, né? Ele não tem esse fala assim, olha, não se tatua. Mas para que você quer tatuar? Aonde você quer chegar com essa tatuagem? O que você está procurando com essa tatuagem? Então hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falo, mas você tem? Tenho. Eu só não tirei ainda porque ainda não teve um laser que tire ela toda. Mas eu procuro não mostrá-las ela mais. Então, se eu puder falar para todas as pessoas o que eu realmente penso e tentar colocar essa coerência na pessoa antes dela fazer, eu acho que eu vou tentar ajudar nesse ponto, sabe, tia? Ok. Tia, sabe o que eu queria te perguntar? Que a gente estava, né, nesse assunto, aí me chamou muita atenção a história de São Cosme e Damião. Esse sincretismo, né, que tem no Brasil, essa mistura das crenças, aqui tem muito, né, porque tem muita miscigenação, e eu vi que São Cosme e Damião não são crianças. Verdade. Como é isso? Porque quando os escravos vieram para o Brasil, eles não tinham direito a terem a sua própria religião. Então, com bastante criatividade, eles fizeram o sincretismo, né? Ou seja, então, São Cosme e Damião, para nós, são dois gêmeos, né, adultos, e que tinha uma questão. O que eles fizeram? Transformaram isso em personagens deles, de acordo com a religião. O mais comum é o São Jorge, que é, acho que o Oxum deles, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, porque assim eles podiam adorar os seus deuses sem realmente serem castigados. Por isso que é importante na festa de São Cosme e Damião, aquelas balinhas. Por exemplo, tem muito católico que, por não conhecer, acaba distribuindo balas. Mas também tem muitas pessoas que levam essas balas para serem consagradas em outros lugares e a outros deuses diferentes do nosso, que são distribuídos. Então, qual é a orientação, mãe? Não aceite. E quando é algum católico que está distribuindo, a gente orienta para distribuir, dá pão, dá outra coisa que não tem essa conotação com outros deuses que podem confundir a cabeça das pessoas. Isso é muito importante mesmo, a gente sempre procurar saber qual é o ato que a gente está fazendo, a que ele está relacionado. Porque eu mesma não sabia essa história de São Cosme e Damião, e foi uma novidade para mim. Por isso que eu estou partilhando aqui, pedindo para a tia Ângela esclarecer para a gente. Então vamos sempre procurar informação antes de tomar qualquer atitude, né, Tônia? Inclusive sobre amuleto também, né? Quantas pessoas, né, não usam amuleto, figa? E não, a gente tem um único e poderoso Deus, né? Então só Ele pode nos proteger, né? Temos a intercessão dos santos e dos anjos, mas é o Deus o nosso protetor. Então a igreja condena o uso de amuletos. Até objetos sagrados, santos, se não tiver ligação com Deus, torna-se superstição, torna-se um amuleto. E achei interessante também, Tânia, que eles falam da mutilação. Quando você põe um piercing, você está mutilando o teu corpo.
Então, vai mostrando que a gente não deve fazer, por exemplo, quando a gente faz um piercing em áreas genitais, sensualização, aonde isso vai chegar? Aonde a gente quer chegar com isso tudo, né? Eu acho que ainda tem uma outra preocupação, que é os jovens hoje estão cada vez mais cedo fazendo tatuagem. E querendo ou não, o nosso mercado é um mercado que tem preconceito. A gente não pode dizer assim, acontece. É um mercado, esses dias eu vi uma menina que estava com o rosto, com o braço todo tatuado. Ela tem 17 anos hoje. Mas daqui a 10, 15 anos, ela muda toda a sua radical da sua vida e vai ser uma profissional. Como é que o mercado vai receber essa jovem? Com aquelas marcas de tatuagem, que muitas das vezes impede, sim. Hoje existe uma lei onde você não pode discriminar ninguém. Então, independente de tatuagem, independente de corte de cabelo, você não pode discriminar. Mas no invisível, não quer dizer, eu não vou dizer para você o porquê, mas eu não vou te aceitar. Eu queria também fechar esse momento com correntes. Por quê? Porque é muito comum as pessoas passarem oração e dizer que se não passar, que isso vai morrer. Então, né, vai acontecer alguma coisa. Não creia. Católico não crê em corrente. Eu te convido agora a rezar, a colocar mesmo o seu coração nesse momento aonde eu estou colocando a minha fé. Tudo isso que nós falamos tem como única base idolatria. Quem é o seu verdadeiro Deus? Eu te peço mesmo, Senhor, que traga para o meu coração o amor pelo verdadeiro Deus. Que eu possa, enquanto mãe, ensinar os meus filhos, a minha família, aos que estão ao meu redor, quem é o verdadeiro Deus. Que eu não busque em outros lugares aquilo que só em Ti eu consigo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse esclarecimento. Amém? Amém. Até a próxima. Nós esperamos no próximo programa, hein? Inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Curta, compartilhe, visite nossas redes sociais e continue conosco. Vamos aprender juntas e sempre rezando pelos nossos filhos e a nossa família. Até lá! Até lá!